tudo bem? Hoje vamos tratar de coesão e coerência textual, conteúdo extraído da coleção Aprender Cantando, material de minha autoria e do professor Josimar. Bom, a coesão consiste nas articulações entre as palavras, frases, orações, parágrafos e as partes maiores de um texto que garantem essa coesão. Sua função é conectar as palavras de um texto para torná-lo legível. A coesão é percebida quando na leitura de um texto é constatado que as palavras, as frases e os parágrafos estão devidamente entrelaçados, um dando sentido ao outro, como na seguinte frase. Vale lembrar que se as partes não estiverem entrelaçadas, o texto perde textualidade, perde sentido, perde relevância. O exemplo aqui: estão previstas medidas para acabar com as intermináveis filas, mas os usuários do metrô exigem uma solução a curto prazo. Nesse exemplo, a coesão é garantida pela conjunção adversativa mas, opondo a previsão de medidas à exigência dos usuários do transporte. Aqui o mas dá a ideia de adversidade. A coerência, por sua vez, resulta da articulação das ideias de um texto. A estrutura lógico-semântica que, numa situação discursiva, permite que palavras e frases componham um todo significativo para os interlocutores. A coerência está, então, ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação daquilo que se ouve ou lê. Portanto, coesão e coerência são elementos indispensáveis para a qualidade de um texto. Não adianta usar conectivos gramaticais se a relação entre as ideias conectadas não fizerem sentido. O que isso quer dizer? Não basta usar conectivo, é preciso saber a função, o sentido que ele desempenha ao ser usado. Porque senão você vai usar um conectivo que não seja adequado e o sentido vai ficar comprometido da mesma forma. Olha aqui o exemplo. Não precisei apresentar nenhum documento para entrar no cinema, pois o porteiro só pediu a carteira de estudante. Nesse exemplo, a exigência da carteira de estudante nega a afirmação de que não foi necessária a apresentação de nenhum documento. E isso aponta um dos problemas de coerência mais comuns, a contradição. Afirmar e desafirmar depois é uma contradição, isso compromete o sentido do texto. Bom, agora, com relação às questões relacionadas ao conteúdo abordado, vamos tratar de alguns aspectos. Na questão 1, defina a diferença entre coesão e coerência. Vale lembrar que muitas vezes há uma confusão. O que é realmente coerência e o que é coesão? Isso, na cabeça de muita gente, não fica claro. Na questão 2, pesquise fragmentos de textos em jornais, revistas ou na internet. Em seguida, anote-os no caderno, abordando a coerência e a coesão. Fragmentos coloque entre aspas. Na questão 3, após a leitura atenta do texto, o que é fundamental para a qualidade das produções escritas? Se volte para o texto e reflita e, claro, coloque com suas palavras. E na questão 4, elabore uma produção textual valorizando a qualidade do texto. No mínimo aqui 15 linhas, divida em parágrafos, pelo menos 3, e lá você vai ver em quais momentos empregar os termos que vão garantir a coesão e a coerência, ou seja, cuidar do sentido, da qualidade do texto como um todo. Beleza?